Olá! Hoje a gente vai dissecar um evento que, olha, abalou o mundo, mas por uma perspectiva totalmente diferente. Vamos analisar a crise financeira de 2008 não apenas como uma falha de mercado, mas como uma verdadeira crise psicológica. A ideia aqui é investigar a crise de 2008 não como um evento puramente econômico, e sim como uma ruptura, sabe? Um trauma psicológico. Para a gente entender o que de fato aconteceu, precisamos ir muito além dos gráficos e planilhas e tentar entrar na mente do próprio sistema. E para isso, vamos usar o filme Margin Call como nosso estudo de caso. Ele é perfeito, funciona como uma janela para a mentalidade e para os mecanismos ocultos que estavam rolando naquelas horas cruciais, um pouco antes do mundo inteiro sentir o baque. E claro, para solucionar esse mistério, a gente precisa do kit de ferramentas certo. É aí que entra o filósofo Slavoj Žižek. Ele usa a psicanálise para decifrar a lógica por trás de todo esse colapso. Ok, vamos abrir esse kit de ferramentas. Para entender a análise do Žižek, primeiro a gente precisa dominar 3 conceitos que ele usa para decifrar a realidade. Todos eles vêm da psicanálise de Jacques Lacan. Primeiro, temos o simbólico. Pense nele como o sistema operacional da sociedade. São as regras, as leis, as estruturas sociais que a gente aceita para poder conviver e funcionar, como a própria lógica do mercado financeiro, com sua promessa de estabilidade e lucro. Depois vem o imaginário. Esse é o mundo das aparências, a forma como a gente se vê e como as coisas parecem ser. No nosso caso aqui, é a imagem de um sistema financeiro super robusto, de banqueiros geniais que sabem exatamente o que estão fazendo. E por último, temos o real. E atenção, o real não é a realidade que a gente vive no dia a dia. Pelo contrário, é a verdade nua, crua, caótica, aquilo que a ordem simbólica tenta esconder a todo custo. É uma força que, quando aparece, estilhaça tudo. Certo, agora vamos para a investigação e ver como tudo isso se desenrola em Margin Call. É aqui que a teoria encontra a prática, e de uma forma bem explosiva. Então, a empresa de investimentos do filme opera dentro de um mundo simbólico super estável. Todo mundo ali segue as regras do jogo financeiro, acredita nos modelos de risco, busca o lucro. É a utopia do mercado liberal funcionando a todo vapor. E então, acontece a descoberta de que os ativos da empresa não valem nada. Isso funciona como uma ruptura violenta. É o real, em sua forma mais aterrorizante, invadindo e quebrando o mundo simbólico deles. Aquela crença de que o sistema funciona é substituída pela dura verdade de que a música está prestes a parar. O personagem Eric Dale é quem descobre esse buraco entre a aparência e a realidade. Ele é basicamente o mensageiro do real. E qual a recompensa por essa descoberta? O sistema o expulsa imediatamente. A demissão dele é o primeiro sintoma do trauma que está vindo aí. Bom, e como as pessoas reagem quando dão de cara com uma verdade tão traumática assim? Elas tentam, com todas as forças, restaurar a ordem, voltar ao normal. Žižek diz que para lidar com trauma, a gente adota um fetiche, não no sentido comum da palavra, mas como uma mentira. Uma mentira confortável que nos permite ignorar a verdade assustadora e continuar agindo como se a ordem simbólica ainda estivesse de pé. E aqui a gente vê a reação em tempo real. O CEO, John Trude, entende perfeitamente a chegada do Real. Ele saca a dimensão da catástrofe que está vindo. Mas, em vez de entrar em pânico, ele imediatamente parte para o modo de controle de danos, para proteger o sistema. O fetiche deles, nesse caso, é a decisão de vender os ativos podres. É uma mentira deliberada. Eles sabem que os ativos são lixo, mas agem como se tivessem valor. E é essa mentira que permite que o sistema simbólico se recomponha, se costure de volta, não importa o prejuízo para os outros. Tudo isso nos leva ao veredito final e surpreendente de Žižek, não apenas sobre a crise, mas sobre a lógica do próprio sistema. Para o Žižek, o colapso não foi uma anomalia, um erro de cálculo, foi um sintoma previsível da natureza mais profunda do capitalismo. A crise, na verdade, só expôs a psicose que já estava ali, inerente ao sistema. Isso nos leva ao motor do sistema, um superego perverso. Diferente do superego que a gente conhece, que nos diz, não, você não pode fazer isso, o superego capitalista grita, mais, aproveite, acumule. É uma ordem para um gozo sem fim, sem limite algum. E aqui está o ponto crucial. Essa necessidade de sem fim por mais, essa falta que nunca se preenche de verdade, é justamente o que garante que essas crises traumáticas vão acontecer de novo. A decisão cínica dos executivos de vender os ativos tóxicos, mesmo sabendo o estrago que iam causar, não é só ganância,
É obediência a essa ordem psicótica. A psicose do sistema o força a colidir com o real, de novo e de novo. E isso nos deixa com uma reflexão final e bem provocadora. O sistema se salvou lá em 2008, remendando sua ordem simbólica com o fetiche do resgate financeiro. Mas, se a crise é um sintoma dessa psicose que é parte do sistema, o que será que acontece quando o real romper tudo de novo? O que acontece quando a música parar da próxima vez?